Olá, boa noite. Estamos ao vivo e vamos estar diariamente para conversar sobre fé e cidadania. É uma alegria receber você aqui no nosso canal do Instagram, e o objetivo é conversar nesses tempos difíceis que estamos vivendo sobre um tema que eu acho que é muito caro a todos nós e tem de ser mesmo, que é a relação entre fé e cidadania. A gente tem visto isso muito presente no país já há um bom tempo, mas nunca tanto quanto agora. E não são poucos os pastores e pastoras e líderes, de modo geral, que têm tentado convocar a igreja para se envolver na história política partidária e se envolver com a questão do poder estatal, do poder político, enfim, do comando da nação de uma maneira ou de outra, e não através da mera cidadania, que seria absolutamente legítimo. Absolutamente legítimo, é lógico, mas a partir de uma ação política institucional. E isso é uma situação bastante complicada, para dizer o mínimo. Então eu quero começar essa série, que eu estou chamando de Fé e Cidadania, para a gente compreender o nosso papel na história política e na história como um todo. E isso enquanto cristãos, membros da igreja. Você está vendo aí os selos do Instagram. Se você quiser ajudar esse ministério, essa é uma das formas. Muito bem, eu quero começar a falar sobre fé e cidadania nessa perspectiva de, no final das contas, qual é o nosso papel? O que é que nós, como cristãos, devemos fazer? Não apenas como cidadãos, porque como cidadão é bastante simples. Se você quiser ser um político partidário, porque políticos somos todos, né? Quem vive na cidade é político. Você sabe que a palavra cidade e a palavra polis são a mesma palavra, né? Uma em grego, outra originária do latim. Então são a mesma palavra. E político e cidadão, política e cidadã, as mesmas palavras, exatamente o mesmo significado. Então todo mundo é político, todo mundo é política, todo mundo é cidadão, todo mundo é cidadã. Como cidadão, como político, como política, você tem N possibilidades a expressar sua opinião, a manifestar-se por meio do voto, a participar de campanhas político-partidárias, ou mesmo se filiar a um partido e buscar a sua eleição,
Isso é o seu direito como cidadão. Esse é o direito como cidadão, como política, como político. Agora, eu quero falar como igreja, o corpo de Cristo, a comunidade cristã, a denominação. Então, você sabe que a Igreja de Cristo é uma igreja formada pelo Espírito Santo, que a rigor só a Trindade conhece, porque é composta por aqueles e aquelas que são habitação do Espírito Santo e que se tornaram, portanto, membros da Igreja Corpo Vivo do Cristo Vivo. Mas a Igreja Corpo Vivo do Cristo Vivo, ela se reúne em comunidades. Essas comunidades podem ter ou não alguma relação com o Estado. Elas têm relação no Estado, pelo menos no Brasil, quando elas viram um CNPJ. Então aí elas passam a ser uma denominação, elas têm um CNPJ. Mas, independente de terem um CNPJ, são comunidades cristãs espalhadas pela cidade, espalhadas pelo estado, espalhadas pelo país, espalhadas pelo continente, espalhadas pelo mundo, que têm um objetivo. E o objetivo é manifestar a igreja, manifestar o corpo vivo de Cristo, a comunidade de Cristo, o templo de Cristo, o lugar santíssimo onde a Trindade é adorada, a manifestar o fruto do Espírito enquanto comunidade, manifestar a presença de Deus na terra, manifestar o governo de Cristo sobre nós e dar, então, um testemunho vivo do Cristo vivo. Esse é o objetivo da Igreja de Cristo e, portanto, tem de ser, ou deve ser, ou deveria ser o objetivo de todas as comunidades cristãs, estejam elas ou não transformadas em CNPJ. Tem comunidades que viraram, né, CNPJ, se tornaram denominações que podem ter muitas filiais ou ser um exemplar único, e tem aquelas que nunca se deram ao trabalho de virar CNPJ porque não querem, não acreditam e ponto. Mas, de qualquer maneira, a tarefa de ambas é a mesma: manifestar o corpo de Cristo, manifestar a presença do Cristo na história, na vida, e ser luz do mundo, sal da terra, ser uma cidade edificada sobre o monte, como disse Jesus lá em Mateus capítulo 5. E qual deve ser o papel da igreja nessa relação com o poder político, com o poder do Estado? A igreja tem alguma relação com essa história? Não tem? E se tem, qual é? Então, fé e cidadania. Então, eu, como cidadão, eu posso ser tudo que a Constituição permitir que um cidadão seja. Eu, como político, né, morador da polis, posso ser tudo que a Constituição permitir que eu seja. Agora, como membro do corpo de Cristo e representando o corpo de Cristo, por exemplo, como pastor e orientando a igreja, que orientação eu devo dar à igreja em relação à sua participação ou não no poder estatal? Bom, para isso eu quero convidar você a ler comigo as Escrituras. E nós vamos começar com o profeta Daniel.
lá no capítulo de número 2, e eu vou ler com você a partir do verso de número 28. Daniel começa a responder um anseio, uma pergunta, uma inquietação do imperador da Babilônia, Nabucodonosor, que havia tido um sonho misterioso para ele e poderoso, que o incomodou muitíssimo, e ele não conseguia mais dormir sem pensar que havia tido esse sonho e que esse sonho tinha um grande significado. Só que havia um problema. Ele se esquecera do sonho. Se esquecera. Não conseguia lembrar o que tinha sonhado. Sabia que era importante, sabia que tinha um grande significado, mas não se lembrava mais do sonho. Bom, ele tinha um departamento de sábios e ele acionou o departamento para que eles lhe dissessem, primeiro, o que ele havia sonhado e, segundo, o que o sonho significava. Bom, ele reuniu os sábios vieram, como não poderia ser de outra forma, e ele dirigiu a palavra, então, pedindo-lhes essas duas coisas. Primeiro, me digam o que eu sonhei, e depois me digam o que significa o que eu sonhei. Mas os sábios, unanimemente, disseram, não dá, isso não é possível. Se o senhor nos disser o que sonhou, nós dizemos ou diremos ao senhor o que significa, mas se o senhor não nos disser o que sonhou, não dá. Bom, Daniel e seus amigos, Misaías, Azarias e Ananias, não estavam na reunião. Provavelmente porque estavam recém-chegados, estavam começando, mas eles não foram convocados pelos outros sábios a participar da reunião. Então, o Nabucodonosor não aceitou a desculpa dos sábios e decidiu, então, eliminar o departamento. Já que vocês não podem me dizer o que eu sonhei, nem o que significa, não preciso mais de vocês. E aí Daniel ficou sabendo disso porque foi notificado oficialmente que ia morrer, ele e seus amigos, porque o Nabucodonosor não precisava mais de sábio nenhum, porque os sábios não serviam para nada, pelo menos assim decidiu o rei. Daniel e seus amigos, Daniel principalmente, saiu correndo, falou com Arioque, o chefão, que ia ser o executor da sentença, e disse, me dá uma chance, me dá um dia, me dá uma oportunidade, eu não estava lá. E o Arioque conseguiu esse dia de licença ou de adiamento, né? Porque no caso é um adiamento. E aí, Daniel e seus amigos fizeram uma oração do tipo que eu acho que devia ser toda a oração. Aquela oração que, se Deus não atender, não vai precisar atender mais nenhuma, porque a próxima já vai ser face a face. Então, uma oração de vida ou morte. Eu acho que entrar na presença de Deus tinha de ser sempre com esse peso de que você está entrando no Santo dos Santos. Então, tem de ser conversar com Deus, né? Abrir o coração, dizer para ele o que você pensa. Enfim, Daniel e os seus amigos fizeram essa oração e o Senhor, misericordiosamente, por sua graça, sempre por sua graça, revelou a Daniel tanto que o Nabucodonosor havia sonhado, quanto o significado do sonho. E é o versículo 28, o Daniel começa então a responder o anseio do imperador Nabucodonosor. Ele começa dizendo que há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E o teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E começa então a descrever o sonho
que Nabucodonosor tanto queria ver descrito. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, que é o que ele queria, para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o bronze, o ferro, o barro. Barro é fácil, né? O bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio. E o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios. Não ficou nada, nem memória. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Esse é o sonho. E também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, se levantará outro reino, inferior ao teu, que nós sabemos que é o reino Medo-Persa. E um terceiro reino, de bronze, que nós sabemos que é o Império Grego de Alexandre, o Grande, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro. E nós hoje sabemos o Império Romano. Pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Um reino implacável. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Fala da divisão do Império Romano. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Nações fortes, nações frágeis.
Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, não vão repetir o império. Assim como o ferro não se mistura com barro. Você vê que era uma estátua com pés insanos, não é? Pés insanos, uma base flácida, fraca. Então, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Muito bem, a partir daqui, vamos conversar. A estátua é a história humana, a história político-institucional. Reinos, impérios, governos, de toda sorte, de todo tipo, com todos os modelos, fortes, fracos, imponentes ou não, é a história humana. Primeira coisa que o Daniel estava dizendo para o nosso rei era que a história tem propósito. A história tem começo, tem meio e tem fim. E o que o Daniel estava dizendo é que Deus, o Trino Deus, a Trindade Santa, sabe tudo sobre todos. E também Senhor, a ponto de entrar na história quando queira e de delegar a quem queira o poder que quiser. Assim como fez com o próprio Nabucodonosor. Isso foi uma fala profunda, porque até Daniel, todo mundo achava que a história era cíclica, era um eterno retorno. O que aconteceu vai acontecer de novo, e vai acontecer de novo, e vai acontecer de novo, não há propósito. Bom, Daniel acabou de informar o rei que há propósito, sim senhor, que os reinos se sucederão, mudarão de povo para povo. Então, por exemplo, o primeiro foi dos babilônios. Quem era o povo desse reino, desse império, que se tornou império? O povo da Babilônia, que apoiou o seu rei e expandiu o poder do seu rei e transformou o seu reino num império. E depois o povo da Grécia, na verdade, começa na Macedônia. Depois o povo medo-persa, e o povo medo-persa faz a mesma coisa. Faz com que o seu rei cresça em poder, expande o reino do seu rei até virar um império. E virou o Império Medo-Persa, que substituiu o Império Babilônico. E depois você vê a chegada do Império Grego. O Império Grego, liderado pelo Alexandre o Grande, começa lá na Macedônia, com Alexandre herdando a Macedônia de Filipe, seu pai, e se impondo sobre todas as cidades-estado da Grécia e formando um reino que os gregos decidiram que fariam desse reino um império e se submeteram ao desejo do seu grande rei
e, e saíram com ele a conquistas que cruzaram o mundo, chegando até a Índia, Pérsia e por aí vai, Oriente Médio, extraordinário o Império de Alexandre, com a agravante, ou com o dado de que o Império do Alexandre moldou uma cultura mundial, que é conhecida como a cultura helênica. E isso é extraordinário. A cultura helênica é extraordinária. E persiste até hoje em grande parte, não é? Nós que somos da tradição judaico-cristã estamos o tempo todo nos confrontando com a cultura greco-romana. Então, o Daniel recebe do Senhor uma nova perspectiva da história. E passa para Nabucodonosor e passa para todos nós, porque desde então é assim que a história tem sido vista, como algo que tem começo, meio e fim, que caminha para algum lugar. E cientistas usaram isso. Por exemplo, a própria tese marxista usa as categorias de história do Daniel. A ideia de que a história tem propósito e que ela não é um emaranhado de dados apenas, ela caminha para algum lugar. Então, essa é a história humana. Essa história humana, o Senhor vai dando permissões, vai interferindo, e a história humana vai andando. Agora, uma coisa muito interessante é que quando o Nabucodonosor está olhando para essa estátua extraordinária, que agora, por voz do Daniel, ele sabe que é a história dos reinos, uma história eminentemente política institucional, enquanto ele está olhando ali, ele vê um outro movimento. O outro movimento que ele vê é uma pedra. Uma pedra solta por mãos não humanas, que vai em direção a essa estátua. Essa estátua é o fruto da sucessão de reinos e impérios entre os seres humanos, de governos, e depois de governos fortes e fracos, como nós vivemos hoje, e que tem, claro, uma realidade, foi construído por mãos humanas. E foi construído com mãos humanas na tentativa de responder às perguntas humanas. E essa pergunta humana é a pergunta sobre o significado da vida. A humanidade só faz 3 perguntas. Qual é o significado de tudo? Quem somos? De onde viemos? Por que estamos aqui? Para que estamos aqui? Qual é o significado de tudo? Da gente e de tudo que existe. A segunda pergunta que a humanidade faz é como a gente trata o planeta? Como é que a gente faz para administrar, gerenciar a riqueza do planeta? E a terceira pergunta que a humanidade faz é como é que a gente faz para viver juntos? Você pode pegar qualquer livro, qualquer curso universitário, em qualquer universidade, em qualquer lugar do mundo, e tudo vai se encaixar nessas 3 questões. Ou você está buscando o sentido de algo, ou você está buscando a forma de administrar o planeta, ou você está buscando a forma de viver junto. Bom, essa é a construção humana da política, da política institucional, que gerou impérios e repúblicas e ditaduras e confederações e federações de nações, etc. Mas essa construção humana não respondeu às nossas perguntas. Para a pergunta qual é o sentido de todas as coisas, essa construção humana não respondeu. A estátua, né? Não respondeu. Tanto é que não nos livrou da angústia, não nos livrou do desespero, não nos livrou do suicídio. A pergunta como a gente faz para administrar o planeta
essa construção humana, essa estátua também não respondeu. Tanto é que nós estamos destruindo o planeta. Nós estamos destruindo o planeta, nós não conseguimos erradicar a pobreza, nós não conseguimos erradicar a fome. A estátua não respondeu a pergunta. E para a pergunta, como a gente faz para viver juntos? Também a estátua não respondeu. A obra humana não respondeu. Não nos livrou do homicídio, não nos livrou da violência, não nos livrou da guerra. Portanto, uma construção humana que não nos levou à solução dos nossos problemas. Bom, quando Nabucodonosor estava olhando para essa estátua que parecia ser digna de adoração, que lhe causava esses ímpetos de adoração, uma pedra, esta solta por mãos que não eram humanas. Nenhum ser humano participou disso. Ela foi solta. E ela veio de encontro à estátua. Ela não veio ao encontro da estátua. Ela não veio se unir à estátua, se aliar à estátua, conversar com a estátua, dialogar com a estátua. Não, ela não veio ao encontro da estátua. Ela veio de encontro à estátua. Ela veio para chocar-se contra a estátua e derrubá-la. E fez isso mesmo. Bateu na estátua e a derrubou. Bom, você poderia dizer, não era tão difícil, porque a estátua, por mais extraordinária que fosse, tinha pés com uma mistura de barro e de ferro. Então os pés não eram uma boa base, eram fracos. E a pedra bateu nos pés, meio barro, meio ferro, e pronto. A estátua não tinha como ficar de pé mesmo. E foi derrubada. Mas a pedra não parou nisso. A pedra começou a triturar. Triturou o barro. Bom, isso é fácil. Mas começou a triturar o ferro. E triturou o bronze. E triturou a prata. E triturou o ouro. E transformou tudo em pó. E veio um vento impetuoso e espalhou o pó. E não ficou nenhum vestígio da estátua, não ficou nem memória, nem lembrança, nada. O vento, que significa juízo, acabou. Acabou com toda a memória da estátua. Porque com a estátua, quem acabou foi a pedra. Mas o juízo acabou com a memória da estátua. E a estátua triturou, foi triturada pela pedra. E o que é a pedra? O Daniel falou, o reino de Deus. É um reino também, mas é de Deus. É um reino dos céus. E também tem um povo, como os outros reinos tinham um povo, só que com um detalhe. Esse povo vai ser povo do reino para sempre, e este reino vai existir para sempre, ou seja, este reino não pode ser derrotado, nada mais virá depois deste reino. Este reino é uma nova história, é o fim de uma história e o começo de uma outra, onde este reino será para sempre, jamais será superado. Bom, quem é o povo deste reino dos céus? O povo deste reino dos céus é a igreja. Então, toda a comunidade cristã, toda a comunidade da igreja, seja ligada a um CNPJ ou não, tem uma missão. Qual é? Triturar a estátua.
triturar a estátua, para ocupar o lugar da estátua na história. E o que é triturar a estátua? Triturar a estátua não é fazer parte da estátua, é óbvio. É óbvio. Então, quando a igreja quer fazer parte do poder estatal, está querendo fazer parte da estátua? Não é possível, isso não é esse o sentido. Está querendo fazer parte da estátua? Não, é para triturar a estátua. Não é para fazer parte da estátua. E você sabe, a primeira vez que a igreja esqueceu-se disso foi no século IV, quando Teodósio promulgou o Edito de Tessalônica e transformou a fé cristã em religião oficial do Império Romano. Muita gente diz que foi Constantino. Não foi Constantino. Constantino promulgou o Edito de Milão. E quando ele promulgou o Edito de Milão, ele transformou o Império num Estado laico, porque ele decidiu que todo mundo poderia ter a religião que quisesse. Não era mais obrigado a adorar o imperador. Mas Teodósio, no século IV, no ano 380, foi muito mais longe do que o Constantino. Ele tornou a igreja religião oficial do Império Romano, de tal maneira que todo mundo que fizesse parte do Império Romano, doravante, teria de ser cristão, independentemente de converter-se ou não, de nascer de novo ou não. É cristão por força do Estado. Assim decidiu Teodósio. Absurdo? Absurdo do ponto de vista teológico, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Quem disse isso? Jesus de Nazaré. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Então é um absurdo teológico. E depois é uma traição da igreja do século IV a Jesus Cristo, que nunca se mancomunou com o Império, pelo contrário, foi morto pelo Império, e que sempre atacou o Império nas suas falas, quando dizia que não era para ser como o Império, não era para ser como seus governadores, não era para seguir a lei deles, não era para seguir o jeito deles, não era para fazer do jeito deles, que a igreja era outra coisa. Então traiu Jesus Cristo. Traiu Jesus Cristo e assumiu uma fidelidade que jamais deveria ter assumido, porque se tornou parte do Império e agora, além de fidelidade a Jesus Cristo, que é a única que devemos ter, se tornou fiel como igreja, como povo de Deus, como casa de Deus, como corpo de Cristo, também se tornou fiel ao Império. Isso é um absurdo. Isso foi um erro crasso. E aí a igreja se misturou com a estátua. Se misturou com a estátua. Era para derrubar a estátua e triturar a estátua e se misturou com a estátua. Isso causou para a igreja problemas e transtornos absurdos, tipo sustentar os desejos do império mesmo quando esses desejos eram absolutamente contrários à vontade de Deus. Quer um exemplo? As várias guerras, as torturas, as destruições, as inquisições, os avanços sobre os outros povos, a escravização. A igreja passou a sustentar a escravização. No tempo do Império Romano, que escravizava todas as nações que dominava, e depois a escravização europeia, a escravização levada a efeito pelos europeus, que nós, no Brasil, conhecemos muito bem. Tá certo? Porque
Nós, pretos, viemos como escravos da África, escravizados da África, sob a bênção da fé cristã. Que coisa mais absurda do que isso? E é claro, você pode pensar, é a Igreja de Roma. Não, senhor, a Igreja Protestante nos Estados Unidos fez a mesma coisa. A mesma coisa, suportou a escravização. O que isso tem a ver com Jesus Cristo? Nada, isso tem a ver com o império, com os interesses econômicos da estátua. A Igreja se tornou fiel à estátua e a Igreja deveria ter triturado a estátua. Aí você pode dizer, não, mas a Igreja de Cristo, ela não é exatamente a mesma comunidade que tem CNPJ, ou mesmo que não tenha. Verdade, você tem razão. Tem toda a razão. A Igreja de Cristo, de fato, só Cristo conhece. Só Cristo conhece, de fato. Mas essa igreja que só Cristo conhece está envolvida nas várias comunidades cristãs, tenha ela CNPJ ou não. E, como tal, tem como objetivo manifestar a Igreja Corpo de Cristo na sua missão de triturar a estátua. Muito bem. Não foi isso que aconteceu, e sabe o que é o pior? É que houve reformas na igreja. Aliás, a igreja vive tendo reformas há muito tempo. E a reforma mais contundente é a conhecida como reforma protestante, que na verdade é uma coleção de pelo menos 4 reformas. E nós não vamos entrar nesse assunto agora, porque não é esse o nosso objetivo. Mas nenhuma das 4 reformas, ou pelo menos 3 delas, e a 4ª acabou de se envolver nisso também, mas 3 delas nunca se livraram do Estado. Nunca se livraram do Estado. Acabaram se tornando religiões oficiais de vários estados. O Estado inglês, o Estado escocês, o Estado escandinavo, o Estado alemão. Se tornou religião oficial de vários estados. Não se livrou da maldição do século IV, da maldição de Teodósio. Infelizmente. E agora, inclusive agora no Brasil, nós estamos vivendo a mesma coisa, que é grupos, instituições com CNPJ ou não, que se dizem representantes da Igreja de Cristo, também estão se envolvendo com o Estado, tentando assumir o poder do Estado, o controle do Estado, influenciar o Estado a seu favor. É o mesmo erro. Querendo, alguns inclusive, ser a religião oficial do Estado, para impor a fé cristã, majoritariamente a fé evangélica. Pois é, tudo isso é o mesmo erro do século IV. Qual é o nosso papel? O nosso papel é triturar a estátua. E o que é triturar a estátua? Essa é a pergunta-chave. Triturar a estátua é enfrentar os valores distorcidos contidos na estátua. É dizer para as pessoas que a resposta às 3 perguntas humanas só são encontráveis no reino de Deus. Para a pergunta, qual é o sentido de todas as coisas? A resposta é: viemos de Deus, a Trindade,
para Deus devemos viver. E viver para Deus e voltar para Deus é o sentido da existência. Quem não está buscando Deus e andando com Deus vai ficar feito barata tonta na existência. Com a agravante de que a existência é um dado, porque o sangue de Cristo, disse o apóstolo Pedro, é conhecido desde antes da fundação do mundo. Então, a primeira coisa que o Senhor Jesus, o Cristo, garantiu foi a existência. Porque todas as coisas foram criadas nele e para ele. Disse o apóstolo Paulo e arrematou o apóstolo João, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a primeira coisa que a Trindade garantiu por meio da expiação, da morte substitutiva do Cristo, foi a existência. Então a existência é um dado, não vai acabar nunca, ninguém sai da existência. Pode mudar a forma de existir, mas sair da existência? Jamais. Jamais. Então, se na existência a gente não se encontrar, ou nessa fase da existência, a gente não se encontrar com o Senhor, com o reino de Deus, a gente vai ser como barata tonta por toda a existência. Mas não vai sair da existência. Então, a resposta, qual é o sentido da existência? Essa resposta está no reino de Deus. E a resposta que o reino de Deus dá é glorificar ao Deus Trino. Viver em comunhão com Deus Trino. Permitir que o Deus Trino, Criador, Mantenedor e Redentor de toda a criação, possa ser tudo em todos. Dessa forma, todos nós seremos completos quando o Deus Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, for tudo em todos. Então, todos nós seremos completos. A resposta para o sentido da existência é a glória de Deus, que é estar numa situação em que Deus seja tudo em nós, tudo em cada um de nós, tudo em todos. Então esse é o papel da pedra, a igreja. Denunciar a falsidade das propostas da estátua. Dizer, não, a estátua não tem a resposta para essa pergunta. Não tem. Para a pergunta, como a gente faz para administrar o planeta, é o reino de Deus que teve essa resposta desde sempre. Nós temos de fazer do planeta um jardim. Porque foi assim que nós aprendemos a ser gente no começo. O Senhor plantou um jardim, colocou a espécie humana lá, o casal Adão, né? Porque antes Adão era o nome do casal. E lá no jardim é que o casal Adão foi aprendendo a ser gente, e a ser gente com todas as demais criaturas. E a ser gente com a lógica do jardim, que é uma lógica de harmonia, de cooperação constante, de viver um pelo outro, porque a beleza do jardim é a beleza da harmonia, é a beleza do conjunto. O jardim não é a mera soma dos componentes do jardim. O jardim é o resultado da harmonia entre todos os componentes do jardim, gerando uma beleza única. E no jardim, todos os elementos componentes do jardim são igualmente importantes, porque se um membro do jardim murcha, o jardim está murcho. E todos os componentes do jardim se abrem para a chuva e se submetem à poda. Por quê? Porque todos os elementos componentes do jardim têm direito à água, têm direito ao sol, têm direito aos insumos, têm direito à terra. Então, não pode haver nenhum elemento do jardim que seja privado do que lhe dá condições de subsistir e de subsistir em harmonia com todos os demais. Então, isso significa cuidar da criação. Então, administrar com solidariedade, administrar com fraternidade,
administrar com responsabilidade por tudo e por todos, de modo que todos tenham acesso a tudo o que precisam para viver com dignidade e para sermos, no final das contas, um grande jardim, uma vez que nós, seres humanos, somos ao mesmo tempo jardineiros e membros do jardim. E para a pergunta como a gente faz para viver junto, fraternidade. Fraternidade. Que o que é de um seja de todos. Que nós nos vejamos como irmãos e irmãs, que repartamos tudo, como a igreja primitiva ensinou. Fraternidade. Erradicação da pobreza, como o Senhor queria em Israel. Ponto. Então, quando eu, cristão, vou exercer a minha cidadania, eu vou exercer a minha cidadania para cumprir os objetivos do reino, que são os objetivos da igreja como corpo de Cristo. E isso não passa pela tomada do poder da estátua. Isso passa por triturar os falsos valores da estátua e apresentar a toda a humanidade novos valores. E enquanto apresentamos prioritariamente a pessoa do Cristo e simultaneamente a luz do Cristo. E a luz do Cristo nós apresentamos com as nossas boas obras, com o nosso papel cidadão, com nossa atuação na sociedade, com nossa atuação em todos os elementos onde estivermos, em todas as forças, sejam políticas, econômicas, sociais, em tudo onde estivermos. E, claro, se a gente tiver vocação político-partidária, lá também. E aí, a Igreja de Cristo quer ser a consciência, não tomar o poder. Então, fé e cidadania, elas se encontram. Elas se encontram na medida em que cidadãos somos todos nós. E fé se encontra com a cidadania porque é a fé que nos dá o mote para a nossa cidadania. E o mote para a nossa cidadania é cumprir os objetivos do reino. E o objetivo do reino é a redenção de todas as pessoas. O objetivo do reino é a construção de um mundo de igualdade, de solidariedade, de fraternidade. Então nós vamos influenciar o máximo que nós pudermos, mas nunca, jamais vamos tomar poder, vamos exercer tirania e muito menos pedir por tirania. Venha ela de onde vier. Todas as vezes que você ouvir alguém que se diz profeta de Deus dizendo que a gente tem de pedir a intervenção dos tiranos, você sabe que você está diante de um falso profeta ou de uma falsa profeta. Simplesmente assim. A cidadania cristã é uma cidadania para construir os objetivos do reino que passam e que culminam basicamente pela redenção, que é o grande projeto de Deus. Nunca se esqueça disso. Jamais, sob hipótese alguma. Essa é a ideia. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos falando novamente sobre este tema, fé e cidadania. Teremos uma outra abordagem. Conto com você. Você é minha convidada, meu convidado, minha irmã, meu irmão. Oremos. Pai, rogamos em nome de Jesus que não nos permita ser enganados, nem nos deixarmos enganar, pelo sonho do poder político-institucional, mas sim pelo serviço, sempre o serviço. Não permita, Senhor, que sejamos enganados e arrastados em direção à tirania e à ditadura. Nós queremos triturar esses falsos valores, apresentando os valores do Teu reino, Pai. Abra os nossos olhos e os nossos ouvidos,
para que enxerguemos e ouçamos a tua palavra e vejamos o teu reino. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe, graça e paz nos sejam multiplicados. Até amanhã, se Deus quiser.